Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos resolver várias questões da Banca Avança São Paulo sobre porcentagem, tá bom? Então, o assunto da aula de hoje será porcentagem, resolvendo aí várias questões da Banca Avança São Paulo. Para quem ainda não tem uma percepção de como encontrar a porcentagem, pode olhar aí na playlist sobre porcentagem, assistir as aulas base aí que vocês vão conseguir encontrar, né, entender o conceito, encontrar o valor, né, da porcentagem. E aqui nós vamos agora aplicar com as questões a porcentagem contextualizada, tá bom? Então, vamos para a nossa primeira questão de hoje da Banca Avança São Paulo 2023, Santa Bárbara do Oeste. O Código Florestal prevê que toda propriedade rural deverá reservar parte do terreno para a instituição de uma área de reserva legal, considerando que, para terrenos incluídos na chamada Amazônia Legal, são exigidas as seguintes frações de reserva legal: 80% para a área de florestas, 35% para a área de cerrado e 20% para a área de Campos Gerais. E considerando a tabela abaixo, onde consta, entre outras informações, a área reservada pelo proprietário para a reserva legal, quais dos imóveis respeitou a previsão legal? Gente, o enunciado dessa questão aqui é quase um texto. É quase, na verdade, uma reportagem, uma redação em si, de tão grande que é. Então, assim, o que a gente faz? A gente faz, né, uma leitura para a gente entender ali sobre o que a questão está falando, e a gente já percebe que está se tratando sobre porcentagem, e a gente já vai direto para a tabela para poder analisar, tá bom? Então, o que nós percebemos aqui? Que ele está falando ali, né, sobre o Código Florestal e tudo mais, e que tem uma parte de uma propriedade que ela precisa ali de ser reservada para reserva legal. E nós temos 3 tipos ali de vegetação: florestas, campos gerais e cerrado. E para ajudar mais um pouco, o próprio enunciado trouxe cerrado antes de Campos Gerais, mas nós vamos levar aqui para análise nossa o que está aqui na tabela, que primeiro, né, o A é floresta, B Campos Gerais e C cerrado. Então, eu já trouxe aqui no nosso caderninho aqui essas anotações aqui, tá bom? E aí, o que a gente vê? Então, vamos lá fazer uma questão aqui fazer uma interpretação aqui do enunciado dessa questão. Então, olha só, enunciado, né? Ele traz 3 tipos de vegetação, que é florestas, campos gerais e cerrado. Então, nós olhamos lá no enunciado que o cerrado vem antes de Campos Gerais, mas na tabela tá que o tipo A são florestas, B Campos Gerais. Então, eu já coloquei Campos Gerais antes de cerrado, porque ele mudou, né, ali no enunciado para poder, a ordem para poder confundir um pouco. E o cerrado, então, nós já temos aí os 3 tipos de vegetações, ok? E aí, ele traz mais uma informação, que 80% das florestas, né, 80% dessa área teria que ficar para a reserva legal. Já nos Campos Gerais, 20% dessa área teria que ficar para a reserva legal. E o cerrado, 35% teria que ficar para a reserva legal. Trouxe também aí, a tabela trouxe mais uma informação para nós, que é a área total. Então, eu coloquei aqui abreviado, que é a área total. O que traz essa informação na nossa tabela aí? Que a área de floresta que nós temos aí são 10 mil metros quadrados para florestas. O total da área de Campos Gerais é 150 mil metros quadrados. E o total da área do cerrado é 200 mil metros quadrados, ok? Nós temos mais uma linha da tabela aí que vai falar sobre a quantidade de metros quadrados que esse proprietário reservou, né? Que esse proprietário deixou para reserva legal. Então, em florestas, nós temos 10 mil metros quadrados total de área e o proprietário teria que reservar desses 10 mil metros quadrados 80%. É aí que está a questão. Quantos metros quadrados
o proprietário teria que deixar reservado para a reserva legal. Olha só, nós vimos que ele deixou 7.000 metros quadrados reservados, tá bom? Para reserva legal, ok? Mas o Código Florestal previa que ele teria que deixar 80% da área total, 80% de 10.000. Então, vamos ver se 80% de 10.000 é realmente 7.000 metros quadrados ou não? 80% de 10.000. 80% de 10.000 metros quadrados era o que o proprietário teria que reservar. Ele reservou 7.000. Agora, a gente vai fazer o cálculo, 80% de 10.000, para ver se ele reservou a quantidade correta ou não. Então, vamos lá? Então, o que eu posso fazer aqui? A gente pode simplificar esse zero com esse zero aqui, tá bom? Tudo que a gente puder simplificar, a gente simplifica. E agora, a gente faz uma multiplicação. Lembrando que 80% de, esse D significa uma multiplicação. Então, nós estamos fazendo aqui 80% de 10.000. Sempre que nós fazemos 80% de, esse D significa uma multiplicação. Então, olha só. Agora que nós simplificamos aqui, nós não temos mais 80%, mas sim 8% de 1.000. E aí é só a gente multiplicar. 8 vezes 1.000, tá? Eu vou colocar aqui, olha só, gente, para não ficar tão confuso, olha. Nós teríamos aqui 80% de 10.000, tá? 10.000. E lembrando que esse D aqui significa que nós estamos falando também de uma multiplicação. Esse D significa multiplicação. E tudo que a gente conseguir simplificar, a gente vai simplificar, ok? Então, nós cortamos esse zero aqui e nós simplificamos com esse zero. Não tem mais o que simplificar, a gente faz a multiplicação. 8 vezes 1.000, 8 vezes 1.000 é igual a 8.000. É igual a 8.000. Ou seja, o proprietário deveria, desses 10.000 metros quadrados, ele deveria ter reservado, na verdade, 8.000 metros quadrados para a reserva legal. Porém, ele reservou apenas 7.000 metros quadrados. E a questão está perguntando quais dos imóveis respeitou a previsão legal. Ou seja, nós já vimos que o imóvel, né, de floresta não respeitou a quantidade de reserva legal, que teria que ter sido 8.000 metros quadrados para reserva legal e não apenas 7.000. Então, a gente sabe que os valores aqui para florestas estão incorretos, ok? Vamos para nosso próximo imóvel aqui, que é Campos Gerais, ok? Então, olha só. Campos Gerais tem uma quantidade aí, né, de área aí de 150.000 metros quadrados e 20% dessa área teria que ser deixada para Campos Gerais. Então, vamos só colocar aqui 20% de 150.000 metros. Tudo que a gente pode simplificar, a gente vai simplificar. Então, a gente simplifica aqui, e agora a gente simplesmente faz a multiplicação. Lembrando que tem aqui 20% de, esse D significa uma multiplicação. Então, nós vamos multiplicar 2 vezes, agora não é mais 150.000, mas 2 vezes 15.000, tá? 2 vezes 15.000, que é igual a 30.000. 30.000. O proprietário, ele reservou 20.000 metros quadrados apenas. Porém, segundo o Código Florestal, ele deveria ter reservado 30.000 metros quadrados, ou seja, a gente percebe também que essa propriedade não reservou a quantidade correta de metros quadrados para reserva legal, ok? Se o C, né, se a propriedade C reservou a quantidade correta, tá bom? Então, olha só, 35% de 200.000. Aqui a gente não consegue simplificar valores, então nós vamos colocar aqui 35% de 200.000 metros quadrados seria a quantidade que teria que ser reservada, tá bom? Então, o que a gente faz? A gente também pode fazer aqui um cálculo que vai ajudar bastante, que é multiplicando 35 vezes 2. Quanto que é 35 vezes 2? É 70. 35 vezes 2, 70.
Então, o que a gente pode fazer? A gente pode deixar, né, escondido esses 2 zeros aqui, porque seria por 100, e acrescentarmos aqui 1, 2, apenas 3 zeros aqui, tá? 1, 2, 3. Então, 35% de 200 mil seria, na verdade, 70 mil, tá bom? Então, a gente deixou esses 2 zeros aqui de fora, porque a gente teria depois que fazer uma divisão aí. Se nós estamos falando de 35% de alguma coisa, nós deixaríamos esses 2 zeros aqui por fora. Aí, o que eu vou fazer aqui para ficar mais... para ficar melhor, né, visivelmente, é colocar assim, olha, 35, isso também tem, gente, lá na nossa aula base já, tá bom? Na playlist de porcentagem já tem esses cálculos, e a gente precisa tentar resolver as questões aqui de uma forma mais rápida, senão os vídeos vão ficar muito longos. Então, sempre assistam as nossas aulas bases. Então, ao gabarito letra C. Então, olha só, 35% significa 35 sobre 100, tá? 35% significa 35 por 100 de 200 mil. 200 mil. O que a gente poderia ter feito aqui para simplificar ainda mais o nosso cálculo aqui? A gente simplifica esse zero com esse zero e esse zero aqui com esse zero. Foi isso que a gente fez aqui, tá bom? A gente coloca 35 sobre 100 e simplifica o máximo que a gente conseguir. Veja que agora já não será mais 35% de 200 mil, mas sim 35% de 2 mil. E o que a gente pode fazer para simplificar ainda mais nosso cálculo? A gente esquece que tem essa quantidade de zeros aqui e apenas multiplica 35 vezes 2, 70. E depois, quantos zeros sobrou? 1, 2, 3, a gente vem e acrescenta 1, 2, 3 aqui. Então, 35% de 200 mil é igual a 70 mil, ou seja... a quantidade que esse proprietário teria que reservar aqui seria, na verdade, 70 mil metros quadrados. E ele reservou 80 mil, ou seja, ele reservou mais do que o código florestal previa. Então, por isso que a nossa alternativa aqui será a alternativa C. Próxima questão aqui, Banca Avança São Paulo, 2023... pessoal, minha voz ainda não está boa, tá? Não está 100%, mas vamos lá. É o que temos para hoje, né? Então, vamos lá. Um restaurante oferece um desconto de 15% em todas as refeições durante uma promoção. Se uma refeição custa R$40 sem o desconto, qual é o preço com o desconto aplicado? Então, olha só. Mais uma vez, nós vamos perceber aqui que, olha só, a refeição, ela custa R$40, tá bom? Então, vamos colocar aqui que ela custa R$40. E R$40 é 100%. Por que 100%, Gra? Porque nós vamos perceber aqui, no decorrer dessa aula, que a maior parte das questões que envolvem porcentagem, a gente vai conseguir resolver através de regra de 3 simples. Por quê? Porque essas questões já estão contextualizadas, tá? Não é uma questão, assim, seca de simplesmente perguntar quanto que é 40% de 100, tá? Geralmente, essas questões de porcentagem, elas vão vir aplicadas dentro de uma situação, problema para ser resolvida, né? Dentro de um contexto aí diário, e a gente vai quase 100% das vezes usar, né, resolver porcentagem aqui com regra de 3 simples, tá bom? Se estivesse perguntando somente assim 40% de 100, a gente não precisaria estar montando uma regra de 3. Mas geralmente 90% das questões nós vamos usar a regra de 3 simples, então já vai se habituando com os nossos cálculos aqui, mas também não precisa se preocupar, porque nós vamos resolver várias questões de porcentagem aqui com regra de 3 nessa aula, então você vai sair daqui craque, arrasando nas questões de porcentagem com regra de 3 simples. E enquanto a concorrência está aí, né, se matando, você está aqui, ó, tá lá na sua prova, lá lindo, leve e solto. Por quê? Porque você já conseguiu aí treinar as questões da banca, ok? Então, olha só, 40%. E como que eu sei que 40 é 100%, gente? Porque quando a questão não dá, toda vez que a gente, né, fala sobre um valor, vai ser 100, tá? Toda vez que nós falamos sobre um valor e a questão não traz, né, esse valor aqui, como não traz que 40% é o total, mas ele fala que
inicialmente, essa refeição custa R$40, ou seja, é 100%, tá bom? É 100%. E aí, ela traz mais uma informação, que ela tá oferecendo um desconto de 15% em todas as refeições. Então, nós vamos colocar porcentagem embaixo de porcentagem. Então, o preço inicial é R$40. Então, é o total, né? 100. E agora, ela vai dar um desconto de 15%. E aí, a questão fala, qual é o preço com o desconto aplicado? R$40 eu sei que sem o desconto é 100, é R$40, 100%, sem o desconto. Porém, com o desconto eu ainda não sei. Então, se eu não sei, eu tenho uma incógnita. E essa incógnita é o valor a ser descoberto, né? O valor a descobrir. Então, nós vamos representar esse valor a descobrir aqui por X. Tá bom? Que é o nosso valor a descobrir. E aí, o que nós fazemos? Quando nós temos 3 valores e uma incógnita, nós temos aqui uma regra de 3 simples, ok? 3 valores e uma incógnita, né? Nós temos uma regra de 3 simples. E como a gente resolve uma regra de 3 simples, como nós já vimos na questão anterior, através de uma multiplicação cruzada, ok? E aí, sempre, né, eu uso esse método aqui, tudo que a gente puder simplificar, a gente simplifica. E aqui a gente consegue simplificar esse zero aqui com esse zero. Então, a gente corta aqui. E aí, nós vamos multiplicar quem primeiro? A nossa incógnita. É o X que manda aqui. Por que é o X que manda? Porque é o X que é o valor que nós precisamos descobrir. Os outros 3 valores já estão aqui. Eles não são importantes para nós, assim. O que nós temos aqui de primordial, né? Quem tá em evidência aqui é o X, porque o X é o valor a descobrir. Então, nós vamos multiplicar X primeiro, até porque nós multiplicamos aqui primeiro o produto dos meios, tá bom? 10 vezes X, 10X. 10X é igual a... E agora a gente vem e multiplica o produto, né? Os valores aqui, né? 4 vezes 15, 60. Por que 4, Gá? Porque lembra que a gente simplificou aqui e simplificou aqui. Aqui a gente já não tem mais 45, 4. 4 vezes 15, 60. E aí, lembrando, né, que se 10 está multiplicando, aqui há uma multiplicação, na verdade, 10 vezes x, se 10 está multiplicando, nós vamos fazer a operação inversa, porque ele vai passar depois do sinal que dividindo, fazendo essa operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Ok? E aí, a gente pode simplificar aqui também. Lembrando que aqui nós temos uma fração e fração é uma divisão. 6 dividido por 1 é igual a 6. 6 o quê, Gra? 6 vai ser o valor, né, dessa refeição? Não. Aqui está perguntando, olha só. Aqui, 6 é o valor do nosso desconto, tá bom? 6 é o valor do nosso desconto. Então, nós vamos ter um desconto aqui de R$6, tá? E aí, a gente volta lá no nosso valor inicial do prato, que custava R$40. Se inicialmente ele custava R$40, agora ele tem um desconto de R$6. 40 menos 6 é igual a 34. Vou colocar o cifrão aqui. 34 o quê? R$34 será o valor do nosso prato aí, né? Da nossa refeição com desconto. Por isso que o gabarito é letra B. Gabarito, letra B. Próxima questão, Banca Avança São Paulo 2023, cargo de serralheiro. Uma escola ofereceu uma bolsa de estudos que cobre 25% da mensalidade de um curso. Se a mensalidade é de R$800, qual é o valor da bolsa de estudos? Então, vamos lá, nós sabemos que o valor da mensalidade é de R$800. E nós sabemos que se é o valor total, o total sempre será 100%, tá? Nós estamos resolvendo aqui questões de porcentagem e o total da porcentagem sempre será 100%. E aí, a escola, né, ofereceu uma bolsa que cobre 25% desse curso. 25%. A questão tá perguntando qual o valor da bolsa de estudo? X, porque nós não sabemos o valor. Sempre que nós não soubemos o valor, nós colocamos aqui X, que é a nossa incógnita. Veja, nós temos 3 valores e um a descobrir, né? Um a ser descoberto. Então, nós temos o quê? Uma regra de 3 simples.
Lembrando, né, que tudo que a gente conseguir simplificar, nós simplificamos. Então, a gente pode simplificar esse zero aqui com esse zero aqui com esse zero. E agora, a gente faz o quê? A nossa multiplicação cruzada. 1 vezes x, lembrando que a gente sempre calcula o x primeiro. O x é quem comanda aqui a regra de 3 simples, ok? 1 vezes x, x é igual aqui como se tivesse 1, mas não precisa, então a gente deixa só o próprio x. X é igual 8 vezes 25, 200. Então, nós temos que o valor da bolsa de estudo, que era o que nós estávamos aqui para descobrir, é 200, por isso que o gabarito é a letra B. 200, gabarito letra B. Próxima questão, Banca Avança São Paulo 2023, cargo de engenheiro eletricista. Estima-se que cerca de 70% da superfície da Terra é coberta por água. Destes, 70%, apenas 1% é própria disponível para o consumo humano. Sabendo-se que a Terra tem uma área superficial aproximada de 510 milhões de quilômetros quadrados, qual é a área superficial de água própria disponível para o consumo humano? Então, olha só. A questão, né, o enunciado da questão traz alguns dados e, como eu já falei anteriormente, questão de porcentagem, o mais difícil aqui é a gente conseguir fazer a interpretação correta, porque o cálculo aqui vai ser bem simples. Vejamos só, fala-se que cerca de 70% da superfície da Terra é coberta por água, ok? E destes 70%, apenas 1% é própria disponível para consumo humano. Sabendo-se que a Terra tem uma área superficial aproximada de 510 milhões de quilômetros quadrados, qual é a área superficial de água própria disponível para consumo humano? Então, o que nós precisamos fazer aqui primeiramente? Encontrar os 70% dessa superfície terrestre, né, dessa superfície da Terra que são formada por água, né? Porque nós vimos que de 100% ali do total, a gente sempre sabe que o total de todas as coisas será 100%. Então, de 100% da superfície da Terra, 70% é composta por água, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos precisar fazer é ver quantos quilômetros quadrados é formado aí por água. Então, 510 milhões. A Terra, né, tem uma área superficial aproximada em 510 milhões de quilômetros quadrados. Então, nós precisamos achar 70% dessa área que é água, tá? Que é a superfície formada aí por água. Então, vamos colocar 70% de 510. Por que 510? Porque 510 milhões de quilômetros quadrados é o que forma o total de 100. E aí, a gente pode fazer 70% sobre 100 para a gente fazer uma simplificação aqui. Por que 70% de 100? Porque esse 100% significa que é 70 sobre 100. E aí, a gente vai achar quantos quilômetros quadrados, né? Esse aqui é km, né? Quantos quilômetros quadrados é formado aqui por água, tá? Então, a gente pode simplificar, né? Tudo que a gente puder simplificar, a gente simplifica. Então, a gente simplifica aqui esse zero aqui com esse zero e esse zero aqui com esse zero, ok? Lembrando que esse D significa, né, uma multiplicação, então 70% de 510, ou seja, a gente vai multiplicar agora tudo que não foi simplificado, a gente vai formar aqui uma multiplicação. E a gente vai fazer 7 vezes 51, tá? 7 vezes 51 é igual a 357, tá? Então, vamos fazer aqui, olha. 7 vezes 51. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 5, 35. Ou seja, 70% de 510 é igual a 357. 357 o quê, Gra? Quilômetros quadrados, tá? Quilômetros quadrados. Aí, nós precisamos tomar cuidado, porque tem uma alternativa aqui, a letra D, que fala que 357 mil quilômetros quadrados. Mas veja, aqui ainda nós temos aqui milhões, olha só, aproximadamente de 510 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, aqui nós vamos ter 357, na verdade, milhões. Então, veja só, agora nós precisamos encontrar a quantidade de água, né, potável, a água própria para consumo. Então, desses 357 milhões de quilômetros quadrados, são água.
Então, 357, agora a gente tá falando só sobre água, esquece a terra. Nós já separamos, né, a superfície aqui de água e terra. Aqui nós fizemos a separação, né, de água com terra. 70% é formado por água e 30% por terra. Terra não vai entrar aqui. A questão não está perguntando sobre a quantidade de terra, mas sim a quantidade de água própria para consumo disponível. Então, agora a gente vai tirar a porcentagem de água disponível. Então, nós sabemos aqui que 357 milhões de quilômetros quadrados é formado por água, que é 100. 100% do total de água, tá? Total de água. Antes, aqui em cima, anteriormente, a gente só fez a separação de água com terra. Agora, nós vamos fazer a separação do total de água potável para o consumo. Então, 357 milhões de quilômetros quadrados é o que nós temos aí na superfície da Terra, que é 100%. E destes, apenas 1% é própria, apenas 1% é própria para o consumo humano. Então, o que nós vamos fazer? 1% é própria para o consumo humano. E aí, ele quer saber qual a área superficial de água própria disponível para o consumo humano, X. Nós não sabemos o valor X. Veja, nós temos 3 valores, uma incógnita. Então, nós temos aqui uma regra de 3 simples. Aqui, a gente não tem nada para simplificar. O que nós fazemos? A nossa multiplicação cruzada. Sempre quem comanda aqui, quem, né, inicia o cálculo da regra de 3 simples é X. 100 vezes X, 100x. É igual 357 vezes 1% é igual a 357. Veja que 100 está multiplicando x, ele passa para o outro lado, dividindo. E aí, nós vimos na aula de porcentagem que quando nós vamos dividir, nós não precisamos fazer esse cálculo aqui. Se você quiser, você pode também fazer 357 dividido por 100, ou nós podemos fazer o seguinte, 357 nós colocamos aqui, e lembrando que todo número tem uma vírgula, se nós vamos dividir por 100, é só nós tirarmos essa vírgula daqui e andar 2 casas com ela para a esquerda. Nós vimos isso bastante nas aulas de base de porcentagem. Para quem não assistiu, vai lá e assiste a aula base de porcentagem, porque assim o nosso cálculo vai ser muito mais rápido. Então, só recapitulando aqui, né, retomando a explicação das aulas base, todo número ele tem uma vírgula. Aqui, só que ela está invisível, mas ele tem uma vírgula. Se nós estamos fazendo uma divisão por 100, 100 tem 2 dígitos zeros, o que nós vamos fazer? Andar com essa vírgula 2 casas para a esquerda. Andar 2 casas para a esquerda. Então, a vírgula tá aqui, a gente anda 1, 2 casas e acrescenta essa vírgula. Ou seja, a quantidade, né, de água própria disponível para o consumo humano é de 3, né, a quantidade, na verdade, né, a área superficial, ele quer saber da área, né, a quantidade aí de área superficial com água própria disponível para o consumo humano é 3,57 milhões de quilômetros quadrados, por isso que o nosso gabarito é a letra C. Gabarito, letra C. Próxima questão, Banca Avança São Paulo 2019, Prefeitura de Pereiras, cargo auxiliar de enfermagem. Pedro tinha uma quantia, gastou 35% e ainda ficou com R$ 97,50. Assinale a alternativa que indica o valor que Pedro tinha inicialmente. Então, Pedro tinha uma quantia e nós sabemos, né, o enunciado da questão não traz o valor total, mas nós sabemos que todo o valor total será 100. Veja que nós estamos vendo aí no enunciado da questão o símbolo da porcentagem. E quando nós temos esse símbolo da porcentagem, nós sabemos que o total sempre será o quê? 100. Então, olha só. E aí, desse 100% que ele tinha, ele gastou 35%. Então, o que nós precisamos fazer inicialmente? Sabendo que ele tinha 100% e ele gastou 35%. Ele tinha 100 e gastou 35%. Então, inicialmente, nós já vamos fazer o cálculo da porcentagem que Pedro vai ficar aqui com 65% do total de uma quantia que ele tinha, mas que a gente ainda não sabe, né? Esse valor aí nós vamos descobrir. E esse 65%, ou seja, assim,
Pedro, né, gastou 35% e ainda ficou com R$ 97,50. Ou seja, nós sabemos que R$ 97,50 é o total aqui de 65%, né? Então, vamos só recapitular. Ele tinha 100% de um total que nós não sabemos qual é ainda, e ele gastou 35%. Então, nós fazemos 100 menos 35, sobrou aqui desse total de 100, sobrou 65%, que é 97,50. E como nós sabemos que é 97,50? Porque o enunciado traz e ainda ficou com R$ 97,50. Então, nós vamos colocar aqui 97,50 é o quê? É o que corresponde a 65% dessa quantia. E ele quer saber qual era o valor que Pedro tinha inicialmente. Nós não sabemos, mas nós sabemos que o total, a porcentagem, o total é 100. Então, ele quer saber quanto que era 100%, o total que ele tinha inicialmente. O total é 100. E, como nós não sabemos ainda, né, o valor a descobrir aí é X, né? Como nós não sabemos o que nós fazemos, nós colocamos X, que é a nossa incógnita, é o nosso valor aí que nós vamos descobrir. 3 valores e 1 a descobrir, nós sabemos que nós podemos resolver aqui porcentagem que com regra de 3 simples. Bom, aí é só a gente fazer a nossa multiplicação cruzada, tá? E aí, o que nós vamos calcular? Primeiramente, x. X é quem comanda aqui a nossa regra de 3. 65 vezes x, 65x é igual 100 vezes 97,50. A gente pode fazer, né, de forma tradicional, 100 vezes 97,50, ou simplesmente a gente esquece que existe essa vírgula aqui, tá? Esquece que existe essa vírgula e nós vamos fazer 100 vezes 9.750. Vamos lá. Esquece que tem essa vírgula aqui e nós vamos fazer 100 vezes 9.750. 9.750. Veja, a única coisa que nós fizemos aqui foi esquecer essa vírgula, tá? E aí, a gente nem precisa calcular por 100. Por quê? Porque quando nós vamos fazer a multiplicação por 100, se na divisão nós andamos com a vírgula para a esquerda, na multiplicação nós vamos andar com a vírgula para a direita. Então, se a vírgula estava aqui, como nós estamos multiplicando por 100, nós andamos com essa vírgula 2 casas para a direita, ok? Então, a gente vai ver mais sobre isso também em transformação de medidas. Então, se nós estivéssemos dividindo o 97,50 por 100, nós andaríamos com essa vírgula 2 casas para a esquerda. Mas como nós estamos fazendo a multiplicação, e a multiplicação é o inverso da divisão, nós vamos andar para o lado oposto da divisão. Se na divisão nós andamos com a vírgula para a esquerda, já na multiplicação nós vamos andar com a vírgula para a direita. Sempre será o oposto do outro. Para a divisão é para o lado esquerdo e a multiplicação a gente anda com a vírgula para o lado direito. Então, se a vírgula estava aqui, estou multiplicando por 100, eu pego essa vírgula e ando 1, 2 casas, e aí a gente fica com o valor de 9.750. 65 está dividindo, passa para o outro lado, que é multiplicando. Ah, perdão. 65 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. E agora o que nós temos aqui é uma divisão, lembrando que aqui nós temos uma fração, e fração é uma divisão. Então, é só nós realizarmos essa divisão, 9.750 dividido por 65. Então, 9.750 dividido por 65. Lembrando que quem também quiser fazer aí, da forma tradicional, 100 vezes 97,50 também pode fazer, mas esse cálculo aqui ajuda a gente a economizar bastante tempo. Então, olha só, 9 não é divisível por 65, nós pegamos o 7,97 dividido por 65 é 1, tá? 1 vezes 65, 65. A gente faz a subtração, 97 menos 65, 7 menos 5, 2, 9 menos 6, 3, sobra 32. Vejamos que 32 não é divisível por 65, porque 32 é menor. Então, o que a gente faz? Abaixa o 5. Agora, nós temos 325 dividido por 65, que vai ser igual a 5.
5 vezes 65 é 325. 325 para 325, já vou fazer direto aqui, é 0. Vejamos que ainda a gente não finalizou a divisão aqui, mas o que a gente faz? A gente faz o 0, né, dividido por 65, então a gente pega esse 0 aqui e acrescenta aqui. A gente pega o 0 e acrescenta aqui. Gra, como que eu sei que a minha divisão tá certa? A gente pode fazer aqui, né, o que a gente chama de prova real, que a gente pode fazer 65 vezes 150, tá bom? Pra ver se essa divisão nossa está correta. Então, faz aí 65, né, vezes 150, que é igual a 9.750, ou seja, a nossa divisão foi feita aqui corretamente. E aí, nós temos que o valor... E aí, qual é o nosso valor que nós encontramos aqui? 150. E esse valor de 150 é o que nós estávamos buscando, que é x, que é a nossa incógnita. Ou seja, x é igual a 150. Então, o valor inicial que Pedro tinha era R$150, por isso que a nossa resposta é gabarito letra D. Gabarito letra D. Próxima questão, Banca Avança São Paulo 2019, Prefeitura de Pereiras, cargo auxiliar de enfermagem. Maria comprou um vestido e, por ter pago à vista, obteve um desconto de 15%. Sabendo que ela pagou a quantia de R$102 pelo produto, qual era o preço original? Então, essa questão aqui vai seguir a mesma da anterior, então a gente vai fazer assim, de forma mais rápida. Você que já entendeu o conceito aí com a questão anterior, pausa o vídeo aí, tenta resolver essa questão sozinho e depois só coloca o vídeo aí pra rodar novamente, para você conferir se deu certo o resultado, ok? Então, olha só, nós já sabemos que o total sempre vai ser 100, tá bom? Se nós estamos falando em porcentagem, o total sempre vai ser 100. E Maria comprou um vestido e, por ter pago à vista, obteve um desconto de 15%. Ai, quem não gosta de um desconto? Então, nós sabemos que o total já era 100%. A questão não vai trazer isso no enunciado, mas nós já sabemos que se nós estamos falando sobre porcentagem significa por 100, o total sempre será 100. E ela obteve um desconto de 15%. Então, nós já vamos fazer aqui, encontrar o valor aqui de porcentagem, tá? 100 por 100 menos 15 é igual a 85. Então, nós já sabemos que ela pagou um valor de 85% do vestido, tá? Sabendo que ela pagou a quantia de R$102 pelo produto, então, 85% é R$102, tá? Então, R$102 equivale o quê? A 80%, 85% desse valor, né, que ela pagou. Mas aí a questão está perguntando, qual era o preço original do produto? Nós sabemos que o preço original é o quê? 100%, tá? Veja que R$102 corresponde a 85% do valor inicial do vestido. Mas a questão quer saber qual era o preço, né, original do produto. O preço inicial era 100%, que nós não sabemos, né, que é o valor que nós vamos descobrir. Então, nós temos uma incógnita. E ela vai ser representada aqui por X. 3 valores, 1 a descobrir, né? Nós temos 4 valores, né? 3 nós já temos e 1 a descobrir. Nós sabemos que se trata o quê? De regra de 3 simples. E aí, o que a gente faz? A gente só vai multiplicar aqui, fazer a nossa multiplicação cruzada, tá? Então, olha só. Sempre quem começa o cálculo aqui é o X, né? A nossa incógnita. A gente também resolve, né? Primeiro o produto dos meios, depois o produto dos extremos. Então, 85 vezes X, 85x é igual 102 vezes 100. O que a gente faz? A gente só coloca o 102 aqui, só coloca o 102, e nem precisava ter colocado esse valor aqui em reais, tá? Então, a gente coloca só o 102, e quando a gente vai multiplicar, como a gente vai, né, multiplicar por 100, a gente acrescenta esses 2 zeros aqui. 1, 2, tá? Olha só. Ou a gente poderia também, né, pegar essa vírgula e trazer pra cá. Mas olha só, sempre que a gente vai multiplicar por 100, porque às vezes nem sempre os valores vão ser em reais, poderia ser 102 alunos, né? Então, o que a gente faz? Se a gente tá multiplicando por 100, a gente acrescenta 2 zeros. Se fosse por 10, a gente acrescentaria 1 zero. Se fosse por 1000, a gente acrescentaria 3 zeros. Então, 102 vezes 100, a gente só coloca o 102 e acrescenta os 2 zeros aqui. Então, olha só, 85 está multiplicando x, ele vai passar para o outro lado, dividindo.
E agora, nós temos o que? O formato da fração, nós sabemos que fração é uma divisão. Então, nós vamos dividir o numerador pelo denominador. 102 10.200, né, na verdade, 10.200, dividido por 85, porque não tem como, né, a gente simplificar nada. Então, o que nós fazemos? Pegamos o próprio 102 aqui, por 85 é 1, 1 vezes 85, a gente vai tirar aqui, né, menos 102. 102, né, menos 85. Então, a gente resolve aqui essa subtração. 102 menos 85 é igual a 17. A gente vai baixar, né, abaixar o zero aqui, porque 17 não é divisível por 85. Nós temos 170. 170 dividido por 85 é 2. 2 vezes 85, 170. Para 170 é nada, eu já tô fazendo de forma direta aqui. E a gente abaixa esse zero aqui, e é zero, a gente vai acrescentar ele aqui, tá? Olha só, eu baixei esse zero, fiz a divisão de 170 por 85, ainda tem mais esse zero aqui. O que eu faço? Eu só acrescento ele aqui, porque a gente precisa dividir esse zero aqui, tá? E aí, como eu falei, pra quem tem dúvida, depois, pra saber se essa divisão foi correta, é só fazer 85 vezes 120. 85 vezes 120, que é igual a 10.200, que era o nosso valor inicial. Ou seja, nós sabemos, né, nós temos aqui 120. E esse 120 é o quê? É x, que a gente estava buscando aqui. O valor de x é igual a 120, por isso que o valor inicial do produto era R$120. Gabarito letra B. Gabarito letra B. E aí, conta nos comentários se vocês estão acertando ou não. E se estiver acertando, já vai fazendo as próximas questões dessa forma comigo, tá? Colocou o enunciado da questão aqui, pausa o vídeo e tenta resolver aí. Porque agora é treino, né, gente? Treinar. Próxima questão, Banca Avança São Paulo 2022, Prefeitura de Laranjal Paulista. Em uma loja, uma bolsa é vendida por R$200. A dona da loja paga uma comissão de 7% sobre o preço de venda para a funcionária que vende a bolsa e ganha 50% sobre o seu valor de custo. Desse modo, qual é o valor de custo da bolsa? Bom, achei essa questão aqui mais interessante do que as anteriores, né? Então, ela vai dar um pouquinho aí mais de trabalho na questão de interpretação, mas o cálculo em si é bem simples, tá? Cálculos geralmente que envolvem porcentagem são simples. O mais difícil aqui é a questão da interpretação. Então, vamos lá. Olha só, em uma loja, uma bolsa é vendida por R$200. Então, nós sabemos que R$200 é o valor aí total da bolsa. A dona da loja paga uma comissão de 7% sobre o preço de venda para a funcionária que vende a bolsa. Então, o que nós precisamos identificar aqui inicialmente? Que desses R$200, a bolsa é vendida por R$200. E ela paga uma comissão em cima desse valor de 7% sobre o preço da venda para a funcionária que vende a bolsa. E ganha 50% sobre o valor do seu custo, tá? Do seu custo. Então, o lucro da bolsa, né, incide sobre o valor, sobre 50% do valor do custo inicial da bolsa, e não sobre o valor da venda. Olha só. Então, a dona da loja paga uma comissão de 7% sobre o preço da venda para a funcionária que vende a bolsa, tá? Então, a funcionária vai ganhar 7% em cima do preço que a bolsa é vendida, que é R$200. Já a dona da loja, ela ganha 50% sobre o seu valor de custo. Desse modo, qual é o valor de custo da bolsa? Ou seja, o valor que a funcionária recebe é sobre o valor da venda. Já a dona, né, da loja, ela ganha 50% sobre o valor de custo inicial, né, sobre o valor que ela compra inicialmente. Então, são valores diferentes. Por isso que é tão importante a questão aí de interpretação nessas questões que envolvem porcentagem. Então, o que nós precisamos fazer inicialmente? Primeiramente, nós vamos resolver aqui qual é o valor que a funcionária ganha. Então, olha só, ela ganha 7% em cima do valor que é vendido à bolsa, que é de R$200. Então, nós vamos fazer o quê? 7% de 100. 7% sobre 100, nós sabemos que 7%, né, esse porcento é por 100, então 7 sobre 100 de R$200. De R$200. Essa é uma das formas da gente encontrar aqui o valor
né, descobrir aqui o valor da porcentagem. Então, esse D nós já sabemos que significa uma multiplicação, e nós já sabemos também que pra gente simplificar a nossa vida, que nós precisamos de tempo, é só a gente encontrar aqui valores que podem ser simplificados. Então, a gente simplifica esse com esse com esse, o que sobrou aqui? 7, aqui há uma divisão ainda, né? 7 dividido por 1 é 7, vezes 2, 14, tá bom? 7 dividido por 1 é 7, vezes 2, 14. Então, o valor que a funcionária recebe é de R$14. Porém, né, esse aqui é o valor que a funcionária recebe, tá bom? Que a funcionária recebe. Só que, agora, a questão depois, né? Veja, a gente vai sempre resolvendo a questão aí de acordo com o que vem aparecendo no enunciado. Então, nós já resolvemos a primeira parte do enunciado. E aí, depois, o enunciado traz que a dona, né, ela ganha 50% sobre o valor do custo da bolsa, né, o valor que ela pagou inicialmente para a bolsa, para depois ela fazer a revenda. Desse modo, qual é o valor do custo da bolsa? O que a gente vai fazer aqui? Nós não sabemos o valor inicial da bolsa, nós não sabemos. Mas nós sabemos que esse valor inicial é X, né, que esse valor inicial é 100, é 100%. Sempre que a questão não traz o valor total, nós sabemos que era 100%. Então, ela custava um valor que é X, que nós não sabemos, mas que esse X era 100%. Tá? Então, essa bolsa tinha um valor inicial, que era 100%. E a dona da loja, ela recebe 50%, né, de lucro aí, 50% sobre o seu valor de custo. Então, o valor aqui de custo, vou até colocar aqui o valor de custo, era R$100, era 100%, desculpa, 100%. Vou colocar o símbolo da porcentagem aqui, pra gente não confundir, igual eu acabei de confundir com valores em reais, 100%. Era o valor do custo que ela pagou na bolsa inicialmente, a dona da loja, e ela ganha 50% sobre o valor do seu custo, ou seja, ela ganha mais 50%. Ela ganha 50% em cima do valor do custo. Então, o que nós temos? Que 100% mais 100% mais 50%, ou seja, 150%, tá? 150%. E aí, nós sabemos que 150%, agora sim que ela vai ganhar em cima, tirando o valor que a funcionária recebeu, tá bom? Tirando o que a funcionária recebeu. Então, primeiramente, a bolsa era vendida por R$200, ela vai lá, tira os 7% de comissão da sua funcionária, que é R$14, e agora sim que a gente vai fazer o cálculo aqui do valor, né, pra gente tentar encontrar o valor que custa essa bolsa aqui, qual é o valor do custo da bolsa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer R$200 menos 14, que era o valor que ela pagou para a funcionária. 200 menos 14 é igual a R$186. Então, agora a gente pega esses R$186 e coloca aqui. Porque é sobre esse valor de R$186 que nós vamos fazer os 150%. Porque a questão, como a gente sabe disso? Porque a questão fala, e ganha 50% sobre o valor do seu custo. Como nós não sabemos o custo, nós colocamos que o custo é 100% e que ela ganha, né? E que ela ganha 50% em cima do custo. Mas o custo não envolvia aqui o valor que a funcionária ganhava, porque depois que ela achou o custo, ela tirou o lucro dela, né? Ela comprou a bolsa, acrescentou aí o valor do lucro dela e depois ela acrescentou mais o valor ainda que a funcionária receberia. Então, o que a gente faz? A gente já tirou da funcionária, a gente quer encontrar o valor do custo inicial da bolsa. Então, a gente tira o valor da funcionária e agora a gente deixa só os R$186 e dentro desses R$186 aqui está o valor da bolsa, né, do custo inicial da bolsa, mais o que a dona da loja ganha em cima disso. E aí, nós sabemos o quê? Nós sabemos que o valor do custo inicial é 100%. O valor do custo inicial é 100%. E qual é o valor do custo inicial? Nós não sabemos, mas nós sabemos que ela vai ser representada por X, que é o nosso valor aqui a descobrir. 3 valores, né? 4 valores nós temos. 3 nós já sabemos e 1 a descobrir. Nós sabemos o quê? Que se trata de regra de 3 simples. E aí, o que a gente faz aqui? A gente só multiplica, tá? Quem a gente multiplica primeiro é X. 150 vezes X é igual a 150X.
150x é igual. E agora a gente vai multiplicar 100 vezes 186. O que a gente pode fazer? Colocar esse 186 aqui. E como nós estamos multiplicando, aqui é como se tivesse, né? Como nós estamos multiplicando por 100, nós colocamos 1, 2, a gente traz aqui, ó. Acrescenta esses 2 zeros, tá? Vamos lá? Se eu estivesse fazendo uma multiplicação por 10, eu acrescentaria aqui só um zero. Porque 10 tem um zero. Como é por 100, eu acrescento 2 zeros. Isso aqui são macete de multiplicação. Se fosse por 1000, eu acrescentaria 3 zeros. Então, eu só coloco o valor 186 e como eu tô multiplicando por 100, eu venho e acrescento 1, 2. Ou quem quiser também pode fazer aquela multiplicação mais tradicional, que é 100, 186 vezes 100, tá bom? Então, nós temos aqui o valor, né? E 150 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. O que nós podemos fazer? Simplificar, tá? Tudo que a gente puder simplificar, a gente simplifica. Então, a gente vai simplificar esse zero aqui por esse com esse aqui. E agora, sobrou 1.860 dividido por 15. Então, o que a gente faz? A gente divide esses 1.860 por 15. 1.860 dividido por 15, que a gente não consegue, né, mais simplificar. Pegamos o 18, 1 vezes 15, 15, para 18 sobra 3, abaixo o 6, 36 por 15 é 2, 2 vezes 15, 30, para 36 sobra 6, abaixo o 0, 60 dividido por 15 é 4. 4 vezes 15, 60, para 60, nada. Então, nós temos aqui, o quê? Um valor de 124. 124. O que é esse valor? É x, né? Nós estávamos buscando x, então nós já sabemos que x é igual a 124. 124 o quê? O que nós estávamos buscando inicialmente? Reais, né? 124 reais. Deixa eu colocar o símbolo, né? Cifrão aqui. Então, o valor do custo inicial era de 124 reais, que é o que a questão está perguntando. Qual é o valor do custo da bolsa? O valor, né, inicial desse custo da bolsa era de 124 reais. Gabarito letra B. Gabarito letra B. Próxima questão, Banca Avança São Paulo 2019, cargo auxiliar de enfermagem. Felipe, ao completar 18 anos de idade, resolveu comprar um automóvel cujo valor é de R$ 43.900. O vendedor, ávido pelo sucesso da negociação, concedeu-lhe um desconto de 4% sobre o valor total do veículo. Assinale a alternativa que indica o valor pago por Felipe, considerando tal desconto. Então, nós já sabemos aí, dá uma pausa para vocês resolverem, depois vocês vêm aqui conferir a resposta. Olha só, nós sabemos que o valor inicial era de R$ 43.900. Então, vamos colocar aí R$ 43.900. E esse, se é o valor total, o total sempre será o quê? 100%. O total sempre será 100%. E o vendedor concedeu-lhe um desconto de 4%. Então, porcentagem embaixo de porcentagem. Qual é o valor que Felipe irá pagar, né? Qual o valor que o Felipe irá pagar considerando o desconto? Então, o que nós precisamos fazer inicialmente aqui é encontrar aqui primeiro o valor dos 4% mais o valor que ele vai pagar. Então, retomando aqui, eu tive que fazer uma pausa. E aí, 4%, né, o valor do desconto. E qual é o valor que ele vai pagar? Então, é X. Nós não sabemos, então nós representamos esse valor que nós vamos descobrir, que nós não sabemos por X, que é a nossa incógnita. Já sabemos que nós temos 4 valores, 3 nós já temos os valores e 1 a descobrir. O que nós temos aqui, então? Regra de 3 simples. E aí, a gente pode simplificar aqui, nós encontramos valores a serem simplificados, eba. Se vocês quiserem também, vocês podem, né, resolver sem simplificar, olha só. Mas isso vai se tornando tão prático que a gente vai conseguindo fazer isso aqui de forma bem prática, bem natural, olha só. Simplifica esse com esse e esse com esse. Bom, mais nada para ser simplificado, a gente resolve o que é a nossa multiplicação cruzada, olha só. O que nós temos? Quem sempre vai iniciar o cálculo aqui é x. Uma vez x é x. X é igual
439 vezes 4. Então, a gente vai fazer aqui 439. Vou fazer aqui no cantinho. 439, né, vezes 4. 4 vezes 439. 4 vezes 9, 36. Sobe 3. 3 vezes 4, 12. Mais 3, 15. Fica 5. Sobe 1. 4 vezes 4, 16. Mais 1, 17. Então, nós temos o valor aí de 1.756. Então, 439 vezes 4 é igual a 1.756. 1.756 o quê? Que é o valor do desconto, tá? Nós só encontramos esse 1.756 aqui reais, é o valor do desconto, tá? O valor que representa esses 4%. E o que nós precisamos fazer, então? Pegar o valor inicial, que era 43.900 reais, e fazer menos 1.756 para a gente encontrar o valor que Felipe irá pagar nesse automóvel. Porque se a questão estivesse perguntando o valor do desconto, aí seria 1.756, tá bom? Mas veja só que nenhuma das alternativas tem esse valor de 1.756. Então, nós vimos que a questão, né, está perguntando, solicitando o valor que ele irá pagar, tá bom? Depois que ele recebeu esse desconto. E aí a gente faz 43.900 menos 1.756. Então, aqui não dá, a gente pega emprestado aqui. (10 menos 6, 4). 9 menos 5, 4. 8 menos 7, 2. 3 menos 1, 2 e 4. Bom, gente, se vocês quiserem também, 8 menos 7, 1. 8 menos 7, 1. Poxa. Errar 8 menos 7 não dá, né? 8 menos 7, 1. Vamos lá de novo, ó. 10 menos 6, 4. 9 menos 5, 4. 8 menos 7, 1. 3 menos 1, 2 e 4. Se vocês também quiserem vídeo, aulas aí com operações básicas de adição, subtração, multiplicação, divisão, coloquem nos comentários que eu faço vídeos para vocês aí com operações básicas. É que, como eu tô gravando vídeos aí, videoaulas, né, para concurso público, às vezes as pessoas não têm tanto interesse nesses assuntos aí de operações básicas, mas se precisar, eu faço videoaula sim, tá bom? Eu sei que também tem várias aulas aí de vários professores gravadas já no YouTube, né, ensinando operações básicas, mas se vocês também quiserem, eu gravo aulas básicas aí com adição, subtração, multiplicação e divisão, tá bom? Que a gente vai usar sempre, né, em todos os cálculos. A gente usa, né, multiplicação, como nós usamos aqui, subtração, divisão, adição, tá bom? Então, qual é o valor que ele paga aqui? Esse valor aqui, de 42.144, é o valor que ele pagou depois que ele recebeu esse desconto. Então, gabarito letra A. Gabarito letra A. Próxima questão, Banca Avança São Paulo 2019, cargo PEB 2 Ciências. Uma empresa brasileira sensível à questão dos imigrantes pretende aumentar em 20% seu quadro de funcionários com trabalhadores estrangeiros. Sabendo-se que tal empresa atualmente tem 220 funcionários, quantos funcionários terá após a contratação dos imigrantes? Então, nós sabemos aqui, né, o enunciado traz que essa empresa tem 220 funcionários. E nós sabemos que esse é o total. E o total é o quê? Sempre 100%, né? O total sempre será 100%. E né, ela está sensível à questão dos imigrantes e ela pretende aumentar em 20% seu quadro de funcionários. Pô, se ela quer aumentar 100% e ela quer aumentar 20%, é só pegar 100 mais 20. Né? 100 é o total, que representa aqui 220 funcionários, e ela quer aumentar para mais 20%, o que a gente faz? 120%. 100 mais 20%, que é o total que ela quer aumentar, 120%, para a gente descobrir o que? A quantidade de funcionários que terá após a contratação de imigrantes, que é o que a questão está solicitando aqui, que é X, né? Nós não sabemos. Então, nós representamos esse valor que nós vamos descobrir aqui por X, que é a nossa incógnita. E o que a gente faz? A gente simplifica. Tudo que a gente puder simplificar, a gente simplifica. Então, a gente pode simplificar esse zero aqui por esse, com esse zero,
e esse 0 aqui com esse 0, tá bom? Então, o que a gente vai fazendo aqui? A gente já percebeu, né? Vocês também já perceberam que a maior parte de questões de porcentagem nós vamos conseguir resolver através de regra de 3 simples, ok? Vocês já sabem também que é bem mais prático, né, se a gente conseguir fazer essa simplificação. Se vocês também têm, ainda tem dificuldade quanto a essa simplificação, não tem problema, só vem, resolve a multiplicação cruzada aqui, que vai dar tudo certo também. E vai pausando o vídeo aí, vai tentando resolver, depois vai falando nos comentários, pô, Gra, cheguei na questão tal, número tal, e eu já tava conseguindo resolver sozinho. Quanto mais vocês praticarem, né, mais automático vai ficando e a gente vai conseguindo resolver com mais velocidade essas questões. Então, olha só. E aí você vai ver que coisa em questão de 1 minuto e 30, mais ou menos, até às vezes até menos que isso, a gente consegue resolver uma questão dessa. Então, a gente simplificou, o que a gente faz? A nossa multiplicação cruzada. Olha só, 100, aqui não é mais 100, né? 1 vezes x é igual 22 vezes 12. 22 vezes 12 é igual a 264. Se vocês quiserem aulas aí de cálculos com operações básicas, fala. Porque se eu for ficar fazendo toda hora também o cálculo, o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Mas só vocês multiplicarem aí 22 vezes 12. Vezes 12 é igual a 264. Então, o valor de x, que é o valor que nós estávamos buscando, é 264 o quê? Funcionários, né? Então, 264 é o quê? É o valor total de funcionários, né, que essa empresa terá, se ela aumentar realmente esse quadro com 20%. Então, inicialmente ele tinha 220 funcionários, se ela aumentar esse quadro para 20% a mais, o total de funcionários que ela ficará é 264, gabarito letra D. Gabarito letra D. Próxima questão, Banca Avança São Paulo 2019, cargo professor de matemática. Assinar a alternativa que apresenta o resultado correto para a seguinte operação matemática. 450 vezes 19 menos 10%. Aí, aqui, essa questão, né, o examinador queria também saber se nós tínhamos conhecimento de qual operação nós resolveríamos aqui primeiro. Se primeiro nós resolveríamos a multiplicação ou a subtração. Então, se nós temos uma multiplicação e depois uma subtração, a gente sempre vai resolver o quê? A multiplicação, tá? A gente sempre vai resolver primeiro a multiplicação e depois a subtração. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer 450 vezes 19. E depois, a gente resolve aí a porcentagem e a subtração, que vier depois, tá bom? Então, olha só, 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 5, 45, fica o 5, sobe o 4, 4 vezes 9, 36, ou 9 vezes 4, 36, mais 4, 40. 1 vezes o 0 é 0, 1 vezes 5, 5, e 1 vezes 4, 4. Multiplicamos todos os valores aqui por 19, agora a gente soma, né? Resolve a soma. 0 aqui, como se fosse 0 mais 0 é 0. 5 mais 0, 5. 0 mais 5, 5. 4 mais 4, 8. 8.550 é o nosso valor, né? E depois a questão, ela quer menos 10% desse total. Então, nós vamos encontrar aqui 10% de 8.550. E o que a gente pode fazer é simplificar aqui, 10% de 8.550. É simplificar aqui e multiplicar. 1 vezes 855 é igual a 855. Vamos recapitular aqui, olha só. 19 vezes 450, 8.550, e ela quer 10% de 8.550, 10% desse valor. Então, o que a gente faz? Simplifica e faz a multiplicação. Lembrando que D, né, é uma multiplicação. Como nós simplificamos, sobrou o quê? 1 vezes 855, que é 855. E esse 855 equivale o quê? Aos 10%, tá? Que era o que nós estávamos buscando aqui. Então, o que a gente faz? Para encontrar menos 10%, a gente vai pegar os valores, né, 8.550... menos 855.
pra gente encontrar o valor total. Então, a gente faz essa subtração, resolve, né, essa subtração. 0 não dá pra tirar 5. Pega emprestado, 10 menos 5. 5, 5. 14 menos 5, 9. 14 menos 8, 6 e 7. Então, nós resolvemos essa subtração, 8.550 menos 855, que é 7.695 é o nosso total. Ou seja, 7.695 é o nosso total. Gabarito letra B. Gabarito letra B. Só espero, né, que esse vídeo tenha contribuído aí para o estudo de vocês. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, comenta, curta, compartilhe. É para que a gente possa continuar fazendo mais vídeos aqui. Quanto mais, né, essas aulas estiverem ajudando o estudo de vocês, mais vídeos a gente vai produzindo aí, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!